Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Estamos chegando para mais um TV Esportes, aqui pela sua TVI, hoje, dia 2 de abril de 2024, hein? Já pegando aqui o bom dia do nosso querido Nino Black. Bom dia, Nino. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. Você não é bobo nem nada, está aqui conosco, desde quando nós chegamos, desde o dia 10, né, Marcelo? Verdade. Desde o dia 10 de... 10 de março. É verdade. Desde o dia 10 de março. E hoje, 2 de abril, aniversário dele, Marcelo Santos. Obrigado. Estamos aqui para falar de futebol. Meu parceiro Marcelo Santos, meu parceiro do rádio, meu parceiro agora na TV, meu parceiro das rádios que trabalhamos juntos. Dos futebol. Sim, sempre futebol, da seleção. Eu, carinhosamente, fora da TV, obviamente, o chamo de Tino Marcos, em alusão a Tino Marcos mesmo. Verdade. Que cobria a seleção, porque uma época eu fui treinador da seleção de Itabuna no Intermunicipal e ele cobria a seleção. E a bola sem resenha não é bola. E na resenha eu chamo ele de Tino Marcos. E assim fora das telas também. Chamo de Tino Marcos. Um cara que eu não conheço ninguém na imprensa esportiva que tem algo para falar de Marcelo. Marcelo é um cara muito querido. Não estou aqui para jogar confete, mas estou aqui para lhe desejar tudo de bom, Marcelo. Principalmente aquele bem que é fundamental. Saúde, meu irmão. Você lembrou hoje pela manhã o nosso querido Ribamar Mesquita, que também falou quase que tudo que você disse aí. E eu não escutei, não tentei verdade, plagiar, não escutei. E disse mais, que nunca me viu com raiva, chateado. Não falei vi. pra ele assim, ó, a minha vida é o seguinte, os meus problemas são meus problemas. Não é do povo, não tem que dividir com o povo. Não é do público, não é de ninguém. Então faço minhas as palavras do Ribamar, e aqui eu endosso com algumas outras o que eu realmente acho de você, Marcelo. Que você continue sendo esse cara espetacular que você é. E corintiano, porque ruim é não gostar de futebol. Mas pior do que ser ruim é gostar daquele lá. E não ter estádio. Eu já quero aqui abraçar a todos, não vou dizer nomes aqui porque eu posso esquecer de alguém, mas todos que começaram logo às 6 da manhã, sim, a mandar mensagem, nos parabenizando pelo nosso dia de hoje, dia 2 de abril. As felicitações hoje não tem hora para acabar, não. E tô chegando numa boa ideia, hein? 51 anos, não é? Uma boa ideia. Boa ideia mesmo. Isso aí. Então, obrigado aí pelas felicitações, que vão ter mais agora de tarde. Certo. Black, olha, nós recebemos aqui inúmeras mensagens, e também pessoas... Olha os parabéns. Obrigado, Cássio. Cássio, para lembrar dele. Sim. Cássio tem nome de... Goleiro, mas é meu atacante de beirada. Pronto, joga Obrigado, pelo lado do Cássio, campo. aí pelos parabéns. Com a camisa 7. Verdade, de beirada, em cima da linha. Em cima da linha. Então nós recebemos muitas mensagens ontem, Black, já que nós tocamos no assunto e você foi muito feliz, em sua opinião. Você, na sua opinião, estava naquele momento representando, isso foi até uma mensagem que eu recebi, representando milhares de professores, os verdadeiros professores de escolinha de futebol. Quando você, em seu comentário, falava aqui que quando o garoto está numa escolinha jogando, ali, naquele momento, o responsável dele é o professor da escolinha. Que alguns pais ficavam de fora, gritando, enfim, e você foi muito feliz nessa colocação. Você vê, né, Marcelo, como deu uma repercussão, como teve uma repercussão que nós realmente não esperávamos. Eu, sinceramente, quando eu estou aqui na frente das câmeras, como eu estou nesse momento, com o Cássio e a menina de cinza, marrom ali também, que eu não sei o nome, eu fico na responsabilidade ainda maior do que de um simples ex-jogador de futebol profissional. Porque eu sei que nesse momento eu estou falando para pais, para filhos, para avós, para netos, para tudo isso. E todos esses são envolvidos naquilo que eu tenho envolvimento. Chamamos de futebol. O melhor esporte do mundo. A melhor modalidade esportiva do mundo. E a responsabilidade aumenta. E eu não tenho que ser leviano em lugar nenhum, muito menos aqui, na frente das câmeras, que de repente eu posso estar aconselhando alguém. E esse foi meu intuito ontem, essa foi minha ideia, e será sempre. Esclarecer para você talvez uma coisa que você não saiba, talvez por você não ter vivido o mundo profissional assim como eu vivi intensamente, quase 20 anos, ou simplesmente dando um conselho para uma pessoa que despretensiosamente, olha, peguei isso que o Nino falou, e você passar a usar para você com seus meninos. Ontem eu falei com relação aos professores de escolinha e aos pais, e Marcelo recebeu muitas ligações, realmente eu recebi algumas,
E até porque eu postei os vídeos em alguns grupos aí, e os professores de escolinha entravam em contato comigo, mas Black, um falou assim comigo, ô Black, se você soubesse o que os pais enjoam, o que atrapalha os meninos, e citavam nomes. Óbvio que eu aqui não estou para citar nomes, mas muitos treinadores de escolinhas, principalmente aqui de Itabuna, falavam comigo ontem e hoje com relação a palavra é o enjoo que os pais, não só os pais, o masculino, o pai não. Pais mesmo, geral, pai, mãe, avô, avó, tio, irmão mais velho, irmã. Ou seja, o responsável pelo menino que joga na escolinha dele se intromete, a palavra é essa, intromete no trabalho dele. E você mandou bem demais, Black, quando você falou que, pô, se não quer o menino com a gente, tira daqui, bota em outro lugar. Mas se tá aqui, confia na gente. Tá certo? E eu acho que é essa a postura mesmo. Se você não quer comprar em tal mercado, você sai e entra em outro. O poder aquisitivo está no seu bolso, você vai onde você quiser. Você é dono do poder aquisitivo. Você é dono do seu filho. Você que manda no seu filho. Você põe seu filho onde você quiser. Se for para você colocar seu filho ali e ficar dando opinião como ele tem que ser conduzido, você não confia na pessoa que você procurou para colocar seu filho. Concorda? Tanto é que você procurou. Se você não está gostando, tira o menino, põe em outro lugar que você goste mais ou confie mais. Não tira em um lugar que você vai poder falar mais e o treinador daquela escolinha vai aceitar mais, não. Porque ele aceitando mais, você pode ser que esteja atrapalhando ainda mais o seu filho. E aqui vai até um conselho, né, a você, professor, e que tem escolinha, é que, se possível, que faça reunião, periodicamente com alguns pais, e falando, olha, quando tiver jogos, campeonato, se vocês falarem, vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar o rendimento do seu próprio filho. E se tem mais reuniões, né, Black? E aí já se ajusta tudo direitinho ali para já ir sabendo quando for o jogo. E o combinado não sai caro, né, Marcelo? É verdade. Assim, eu tenho acompanhado aí a base, foi ontem esse assunto, esse comentário esse comentário meu foi na hora que falávamos da Copa Team, que é a competição de base que temos na cidade hoje, que abrange toda a região. Abrangendo a região, nós passamos a também sabermos dos defeitos que tem na Redondeza, na região. E nós temos amigos na região, amigos do futebol. E chega para nós as informações. Então, a gente, fazendo o comentário que fizemos ontem, não é nenhuma bronca, não é nem... Quem sou eu para estar dando bronca em alguém? Mas eu sei que sou alguém para dar um conselho para um outro alguém. E eu estou aqui para isso, para aconselhar. No passado, há quem dissesse que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu acho que conselho é bom quando você tem bom coração e você tem mente aberta para saber que uma pessoa que está falando o que viveu a vida toda de tal assunto, possa ser que traga alguma coisa positiva para você, que trabalha no ramo, mas de repente não viveu como aquela pessoa viveu intensamente tal assunto, futebol no caso. Eu acho que humildade é o segredo do sucesso e trabalho mesmo. Mas o meu direito, você pai, o meu direito começa onde termina o seu. É assim que o professor da escolinha que seu filho joga quer que você pense e que você haja desse jeito. O seu direito de pai começa onde termina o dele de treinador do seu filho. O menino será sempre seu filho. Mas a partir do momento que o menino está no poder dele, com o uniforme da escolinha dele, ele é o pai. Ele é o responsável pelo seu filho, já que você gosta do trabalho dele. Gosta tanto que seu filho está com ele. É isso aí, vamos virar a chave, meu amigo Cássio. Ontem tivemos rodada tanto da Sul-Americana como também da Libertadores. Eu começo aqui destacando os jogos de ontem da Sul-Americana. Cássio, traz pra gente aí realmente os resultados. Tivemos brasileiro ontem participando, jogando, e apenas o Fluminense venceu ontem, se deu de bem, hein? O Fluminense mesmo. Marcelo, e assim, óbvio que você vai passar aí os resultados pra gente comentar aqui, mas você lembra do que eu falei do Fortaleza, que ia pegar o Racing? Exatamente. Lembra que eu falei do Racing? Era um jogo difícil. O Racing muito arrumado, o melhor time argentino hoje. Verdade. Te falei? E provou isso ontem. Mas com relação aqui à Sul-Americana, tivemos ontem o Boston River empatando em 3-3 com o Guarani do Paraguai. O Nacional Potosí venceu o Independiente por 2-0. O União Santa Fé venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O Deportes Iquique perdeu jogando em casa para o Caracas 2-1. O Once Caldas jogando em casa também perdeu para o Fluminense pelo placar de 1-0. E o Cienciano empatou com o Atlético Mineiro em 0-0, Black. Olha, Marcelo, eu vou falar dos jogos cruciais ali, que são jogos que envolvem os brasileiros. O jogo do União Santa Fé, na Colômbia, contra o Cruzeiro. Marcelo, esse jogo, pareceu que o campo estava ladeirado. Nossa. Ladeirado contra o gol do Cruzeiro.
Parece que era, sabe aquele baba que a gente bate na ladeira? Você bota 2 pedras lá em cima, que é a trave, e 2 sandálias cá embaixo, que é a outra trave. Então, o Cruzeiro era o time que estava na parte de baixo. Tomou calor o jogo todo e o Cruzeiro deu muita sorte. Não só sorte, porque competência do goleiro Cássio. Porque Cássio defendeu quase que tudo. Só não pegou tudo porque foi 1-0 o resultado contra. Mas o Cruzeiro tomou um calor, Marcelo. O Cruzeiro parecia que nunca haviam conhecido um ao outro, os jogadores. O Cruzeiro perdeu de 1-0 e saiu se vangloriando do estádio por causa do resultado, por causa do placar, na verdade. O resultado não, que o resultado foi derrota. Mas o placar foi favorável ao Cruzeiro. Pode acreditar. Para o calor que tomou, o tanto de finalizações que teve União de Santa Fé. O Cruzeiro ontem foi um time totalmente apático e foi entregue, foi engolido pelo União de Santa Fé e deu sorte de perder só de 1-0, Marcelo. O Fluminense que se deu bem, hein? Venceu 1-0. O Fluminense tem hoje, na minha opinião, claro que a opinião não é para ser concordada, mas é para ser respeitada pelo menos. Tem hoje, não vou falar o melhor, porque toda unanimidade é burra, mas um dos melhores jogadores, não vou falar da posição meia não, um dos melhores jogadores no Brasil, Arias. Mas é muito bom jogador Arias, o colombiano. Minha cor assim, baixinho, forte, muito bom jogador. Um jogador que tem uma visão ampla, periférica, geral, periférica, aquela visão do canto. O adversário vem do lado de uma perna, ele puxa para outra. Vem do lado da direita, ele puxa para a esquerda. Um jogo de corpo, cintura muito bom. Uma visão profunda da bola no passe futuro que chamamos. A bola na frente, a área chuta de fora. Infiltra, tabela, é um jogador muito inteligente. O Fluminense ganha muito quando esse jogador está bem. E dificilmente esse jogador não está bem. Ontem ele estava em mais uma noite boa. Foi dele o passe pro Germancano fazer o gol de cabeça. O Fluminense venceu de 1-0. Um resultado muito bom pro Fluminense, fora de casa. O Fluminense que teve chance de ampliar o placar, mas não ampliou, mas venceu de 1-0. O Fluminense fez o dever fora de casa, Marcelo. E aí daqui com relação a brasileiro, o Atlético Mineiro ali empatando com o C esse ano, também fora de casa por resultado, né? Que não tem nada de errado. Porém, o brasileiro com o orgulho que tem que cair na real, que já não está tão poderoso assim na América, pensa que sair um time grande daqui do Brasil para qualquer lugar da América tem que vencer. Não é assim que funciona. O Cruzeiro ontem empatou e o Cruzeiro, Marcelo, não foi totalmente absoluto no jogo, não. O Cruzeiro, o Atlético simplesmente conseguiu o que produziu, ou seja, não muita coisa. Conseguiu um ponto que para ele foi bom na situação de ser fora de casa. Mas o Atlético, com o time que tem, poderia ter rendido mais e, óbvio, que se rendesse mais, poderia conseguir um melhor resultado, Marcelo. É isso aí. Hoje, pela competição, são mais 3 brasileiros atuando em campo. Traga aí, Cássio, os jogos de hoje pela Sul-Americana. Hoje teremos dos brasileiros o Corinthians jogando em casa no estádio de Copa do Mundo. Sim. Digo sempre. Quem tem, quem não tem, paciência. É verdade. Peça emprestado, não é? Para poder jogar. Então o Coringão joga hoje com o Urucá, né? Às 19 horas. Aí daqui brasileiro, o Melgar vai receber a equipe do Vasco. Aliás, são 4 brasileiros, hein? O Corinthians e o Huracan, o Melgar com o Vasco. O Vitória joga em casa com a Universidade Católica. E aí vem o Sport Luquenho, recebe a equipe do Grêmio, além de Atlético Grau com o Godoy Cruz e o Racing de Montevidéu com a América de Cali. Então 4 brasileiros hoje. O Vasco, o Corinthians, o Vitória e o Grêmio. Ou seja, Marcelo, 4 brasileiros na expectativa de estrearem na Sul-Americana, né? A gente sabe que é uma competição, eles têm como segunda divisão da Libertadores, eles falam isso. Mas o importante é que também tem um prêmio financeiro muito bom, mas muito bom para quando você vai mais longe possível em termos de fases. Tomara que os 4 brasileiros estreiem com qualidade e com competência, porque qualidade aliada à competência normalmente rende bem resultados, Marcelo. É isso aí. Saindo da Sul-Americana, hoje também, né, tem rodado da Libertadores, porém ontem aconteceram alguns jogos, e lembrando que o Fortaleza jogando em casa tomou 3-0 do Racing, que você falou agora há pouco. E nós havíamos dito aqui quão bom era o time do Racing. Time arrumado, um time que acostumado a jogar competições internacionais, veio ao Ceará e a palavra é essa, Marcelo, atropelou o Fortaleza. O Fortaleza que não anda bem esse ano, essa é a grande verdade, perdeu o título estadual para o Ceará e o Fortaleza tem sido outro Fortaleza
com relação ao que nós estávamos nos 4, 5 últimos anos, a ver o time do Vojvoda. Um time arrumado, que joga bem, que joga com velocidade, mas que ultimamente tem jogado bem e com velocidade. Mas jogar bem com velocidade combina a ser bom quando você vence. Se você joga bem com velocidade, simplesmente vai ficar conhecido como um time que joga bem e velocidade, mas que não ganha os jogos. Até onde é benéfico você jogar bem e não vencer? Então o Fortaleza ontem deixou a desejar e muito. Tomou 3-0 de um time muito arrumado, de um time que é um dos candidatos a vencer a Sul-Americana, é o atual campeão da Sul-Americana, o Racing da Argentina, e o Fortaleza pode até ter um lado positivo nessa coisa, é que o Fortaleza perdeu para o atual campeão e que continua muito forte a brigar pelo bicampeonato. Não perdeu para qualquer um, perdeu para um time que sabe que é bom e quem vai jogar contra o Racing também sabe que vai pegar um time bom na sua casa, foi o caso do Fortaleza ontem, e sabe que vai encontrar uma pedreira gigantesca quando forem para Avejaneda, lá na Argentina, que é o campo do Racing, Marcelo. Black, nós falamos aqui com relação a esse longo tempo que o Vojvoda está no comando técnico da equipe do Fortaleza. Sim, que é raridade no país. Verdade. Perdeu o campeonato cearense, alguns jogos também não vencendo bem a equipe do Fortaleza. Sim. Agora já perdeu pela Copa Sul-Americana. Estreia da Libertadores. A Libertadores. E isso pesa um pouco na permanência do Vojvoda? Marcelo, uma coisa puxa a outra. O presidente do Fortaleza é um cara de cabeça muito jovem, normalmente cabeça jovem, um pensamento diferente dos arcaicos, dos dinossauros que chamamos do futebol, os mais velhos. Então ele não pensa com relação a uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas consecutivas ou 3 fracassos consecutivos com relação a derrotas e perda de títulos. Ele não pensa em trocar o treinador, pensa em reajustar o elenco, contratar, e contrata-se sempre a pedido do treinador. O Vojvoda é um cara que tem um bom conceito no estado do Ceará, no país, no Brasil, e com a diretoria do Fortaleza não deve ser diferente. Mas ele sabe que futebol no Brasil, ele conhecendo a história, a tradição, ele sabe que futebol no Brasil e no mundo vive-se de resultados. E no Brasil, normalmente, quando não tem, especialmente no Brasil, quando não se ganha muito, se perde muito o trabalho logo cedo, o emprego, o cargo. Tomara que na cabeça do presidente do Fortaleza não passe isso, como passou em outrora na cabeça do torcedor baiano tricolor de aço, quando o Rogério havia perdido ano passado o campeonato baiano por Vitória. E a firma que o Rogério trabalha falou, nós contratamos o treinador e um elenco para a médio e longo prazo. Não é porque perder um título que nós vamos tirá-lo, não. Tomara que o Fortaleza também pense assim. Que o Vojvoda já provou que é capaz, muitas vezes, ter levado o time Fortaleza a patamares que ele nunca havia chegado. E é um bom treinador, já provado por isso. Deve estar simplesmente passando uma má fase, mas é normal do profissional, Marcelo. Eu fiz essa pergunta porque você sabe como é que é, né? O time vai perdendo, um time que era forte, né, no passado. Sim. E aí vem a cobrança da imprensa, o próprio torcedor também, né, vem também essa cobrança com relação ao treinador. É verdade, e o Fortaleza é um time que vem numa, como falam os mais jovens, numa vibe muito boa. Vem vencendo sempre partidas. Se você for olhar o repertório, o histórico, são mais vitórias do que derrotas. Por isso, o credencia a disputar competições internacionais ou ir longe em competições nacionais, tipo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, chegando até como nome de favorito a chegar entre os 5, que é o que eles brigam hoje se não for o campeão, briga pelas vagas diretas para a Libertadores, que passou a ser um título também, além do prêmio financeiro que vai. O time do Fortaleza é um time que é organizado, é uma firma que hoje no Nordeste é modelo, podemos falar assim, é um time que é um clube que o jogador não se isenta de ir. Por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o Pikachu, que havia saído do Vasco, recebeu uma proposta para voltar para o Brasil e para o Vasco, e automaticamente recebeu, e ao mesmo tempo recebeu uma proposta do Fortaleza. Na escolha, ele preferiu ir para o Fortaleza. Por quê? A organização da empresa, do clube, ele sabendo do Vasco como era organizado, e como era organizado o Fortaleza, já havia passado pelos dois, ele escolheu aquilo que foi melhor para ele e, obviamente, para a família dele, porque o jogador é o atleta, mas tem sua família, que é o amor maior do jogador. E ele preferiu ir para o Fortaleza pela segurança do profissionalismo com que o clube os trata, Marcelo. Deixa eu mandar um abraço aqui ao radialista Alaelton Santos, é torcedor do Flamengo, mas diz que o sonho dele
É o Corinthians, em São Paulo. É, né? Alailton Santos. É o sonho dele? É o sonho dele. Torcer pro Corinthians? Ele falou. E por que Marcelo, não vai? o segundo time meu, tirando o Flamengo, se eu não fosse flamenguista, eu ia ser o Corinthians, porque tem estádio. E por que não vai? Tá aberto, o muro tá baixo. Pula pra lá. O muro tá baixo. Cássio, me traga aí, hoje tem rodada da Libertadores, 2 times do Brasil estarão em campo hoje à noite. O Botafogo vai encarar a equipe da Universidade do Chile, enquanto o São Paulo vai enfrentar o Talheres. Olha lá o jogo lá, o jogo lá de hoje, né? O Santo Antônio, o Olímpia, o Vélez Sarsfield, o Peñarol, a Universidade do Chile recebe o Botafogo, o Universitário, o River Plate, o Talheres vai receber o São Paulo e o Atlético Nacional recebendo o Nacional. O jogo dos Talheres contra o São Paulo é um jogo difícil, viu, Marcelo? Isso. O Talheres é um time arrumado também. Na verdade, Marcelo, a briga do brasileiro eternamente foi contra o argentino com relação ao futebol. E ainda nos tempos de hoje, nos tempos modernos, são com os argentinos mesmo, todos eles. Clubes e principalmente a seleção, onde nós temos levado só ferro. Mas o Talheres do São Paulo, acostumado... Talvez do Brasil é o clube mais acostumado a disputar competições internacionais. O São Paulo. Sabe que vai encontrar pedreira, sabe que não tem jogo fácil contra ninguém, nenhum time de nenhum país, principalmente da Argentina, sabe que vai ser parada dura, Marcelo. Então, e o Botafogo? O Botafogo pega simplesmente... O Botafogo aqui vai encarar a equipe do Universidade do Chile, lá. Foi esse time aí que apresentou para a América um treinador chamado... Sampaoli, Jorge Sampaoli. Foi esse time aí que apresentou e foi ele que apresentou esse time para nós, a Laú, Universidade do Chile. O Botafogo tem um time arrumado, Marcelo, manteve uma base boa, saíram 8 jogadores e mesmo assim o Botafogo ainda conseguiu manter uma base boa. Base boa, eu tô baseando-me pelo jogo que eu vi do Botafogo contra o Palmeiras no final de semana. Um time muito arrumado, tem um goleiro seguro, o goleiro John do Botafogo é daquele tipo de goleiro que ele fala assim pro time, ó, faz um gol lá que a gente ganha de 1-0. E você pode fazer que ganhe de 1-0, que é um goleiro muito seguro. Não me surpreenderia se aparecesse ou se aparecer numa possível lista da seleção brasileira aí. Porque a seleção brasileira não é mais os melhores que irão. São os que tiverem melhores empresários, são os que vão. Mas se for por futebol, por trabalho prestado, John do Botafogo já poderia ter tido uma chance, Marcelo. O Botafogo é um time arrumado e eu vou estar sempre colado com o Botafogo, apostando no bom desenvolvimento do clube, Marcelo. Fiz ontem, vou fazer hoje, só que mais recheada essa pergunta. Hoje, para um time brasileiro disputar uma competição a nível nacional, no caso brasileiro e também Libertadores Sul-Americana, tem que ter um elenco de quantos mais ou menos, Black? 30 ou 40 jogadores? Por exemplo, Marcelo, normalmente um elenco para disputar um campeonato brasileiro, ele é formado por 30 jogadores. Por quê? 30 jogadores e normalmente você pega 4, 5 da divisão inferior, da divisão de base, que hoje é o sub-20 que eles chamam. Só que tem meninos que são homens já. Exato. Meninos do sub-20 que já são integrados ao profissional ou já tiveram passagens para o profissional e voltaram para a base, que a gente chama de desceu. Desceu é a categoria. Estava no profissional e desceu para o sub-20. Por que desceu? Porque normalmente trocou o treinador e o treinador não quer o elenco enxertado, cheio como está. Então, quem é da idade de sub-20 vai para o sub-20, porque abre brecha no elenco profissional de idade para que o treinador possa trazer os dele, os de confiança dele. Normalmente é assim que funciona, mas para disputar 2, 3 competições, para disputar é uma coisa, para disputar para chegar é outra. Um participa, o outro disputa para chegar. Pelo menos 40 jogadores, Marcelo. É isso aí. Bom, chegando no final do programa, Black, um abraço. Um abraço, Marcelo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de volta para falar de futebol, que gostamos muito, sabemos isso aqui, um pouquinho. É isso aí. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? E principalmente aquelas pessoas que estão desde cedinho nos dando os parabéns pelo dia de hoje. Vem aí o Alerta Cidade no comando de Denilton Santos e a gente volta amanhã, se Deus permitir.